seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Insights. Para você que está aqui pela primeira vez, eu me chamo André Espírito Santo, eu sou jornalista e sou a host desse podcast. Seja muito bem-vindo, espero que você aproveite o nosso conteúdo que trata de comunicação, que trata do mundo corporativo, de carreira, de diversos assuntos aí envolvendo o mundo corporativo. E hoje eu tenho o prazer de receber uma colega aqui de profissão, a jornalista em Relações Públicas, Mônica Anjos, que tem 25 anos de experiência e, gente... A paixão da Mônica é treinar pessoas para uma comunicação mais eficiente e assertiva. A Mônica é tão especial que ela treina executivos, líderes, embaixadores da marca e influenciadores. Gente, isso não é bom demais? Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, André. Hoje vai ser uma aula, tá, gente? A gente vai conversar com quem treina pessoas para falar. Então, assim, vai ser uma aula. Mônica, por favor, conta pra gente... Como é que você direcionou sua carreira aí de jornalista em relações públicas justamente para treinar pessoas no mundo corporativo? Sim, eu comecei como na área de relações públicas, então logo nos primeiros anos da minha carreira eu fui direto para a área de relações públicas, trabalhando em agência. E aí, numa brecha que eu tive da primeira agência que eu trabalhei, eu fui fazer um projeto com uma amiga para treinar o Ministério Público da União. Né? Então, todos os procuradores da República, isso foi lá em 2007. E aí, me apaixonei pela causa de ajudar executivos, representantes de instituições de uma forma geral, a se comunicarem melhor. Porque acho que nós sabemos que a comunicação é o que o outro entende. E muitas vezes esses representantes não têm a menor ideia disso. Acham que é só falar, acham que é só contar a história sem se comunicar. Então foi ali que despertou realmente a minha paixão. E quando eu voltei para a Impress, no caso, para essa agência que eu trabalhei durante muitos anos, justamente eu fui para a área de treinamentos, para a área de capacitação de executivos de uma forma geral, e ali a gente passou a atender exatamente instituições públicas e também todos os clientes da área de iniciativa privada, todos os nossos clientes da agência e também clientes do mercado que vinham justamente fazer treinamento pela fama, pela reputação que a gente acabou criando nesse processo. Então, são mais de 15 anos nesse segmento de treinamentos, de capacitação, e aí, como você também disse, desde executivos até hoje, cada vez mais, colaboradores também de empresas, porque são porta-vozes informais, e muitas vezes são esquecidos pelos programas de treinamento. Então, esse olhar cada vez mais focado no colaborador, por exemplo, em públicos que se relacionam com a empresa ou com as instituições, muitas vezes médicos, dentistas, nós já treinamos, por exemplo, secretárias. Então, tem uma gama enorme de pessoas que precisam tanto entender a força da comunicação e se usada de forma estratégica como uma ferramenta que ajuda a construir e proteger a reputação, mas também ela precisa ser sensibilizada para entender que a comunicação equivocada, usada de forma incorreta, ela pode gerar crise. E aí, na crise, a gente tem que gerenciar. É mais difícil na crise do que quando você treina, né? Exato. Você pega do ponto inicial e treina. É mais fácil do que você gerenciar uma crise que pode afetar a reputação. Por falar em reputação, na verdade, quando a gente fala do treinamento, esse processo que você atua... Na verdade, o que a gente mira é a reputação de uma marca, a reputação da pessoa em si, do profissional, mas de uma forma mais direta ou indireta a marca, da empresa, aquele CNPJ. Vamos falar das dificuldades que a gente enfrenta quando a gente chega numa empresa, vamos falar no nível corporativo, quando a gente chega numa empresa que a gente precisa avaliar o estado dos porta-vozes. Você falou dos colaboradores também. Eu vou fazer em primeiro lugar aqui dos porta-vozes e depois a gente segue para os colaboradores. Vamos comentar sobre as dificuldades, os desafios que a gente encontra? Sim, claro. E são muitos, né? São muitos. E eu acho que quando nós atuamos num processo especificamente na parte de treinamento, como consultores, para olhar para essa questão,
eu acho que a gente tem uma posição mais confortável. Por quê? Porque muitas vezes as equipes que atendem aquele cliente estão no dia a dia. Então, elas sabem que determinados porta-vozes precisam se apropriar dos principais posicionamentos, mensagens, justamente para o ponto final, que é proteger essa reputação, mas esse contato do dia a dia acaba dificultando esse feedback, né? Essa resposta para o executivo de como ele foi. Então, acompanhando uma entrevista, muitas vezes, esse profissional de relações públicas, ele sabe que ele precisa corrigir algumas rotas na comunicação daquele executivo, mas esse contato do dia a dia muitas vezes atrapalha. E quando você entra como consultor do treinamento, você no briefing consegue entender justamente esses gaps, né, essas falhas que aqueles executivos têm de comunicação. E para a gente fica mais fácil olhar isso de fora. Né? Então, é um consultor que na parte externa consegue dizer, olha, né, executivo, você foi muito bem aqui, né? Então, que bom que você tem muito conhecimento, domina totalmente essas questões da empresa, mas é muito importante que você entenda que precisa desenvolver alguns pontos. Né? Então, cada vez mais a gente vê executivos que querem contar a história completa da empresa, ou daquele projeto, ou daquela situação, e a gente sabe que numa entrevista não cabe, né? Porque a entrevista, ela é uma foto daquele assunto, então não vai caber tudo. E ele precisa priorizar, ele precisa escolher as principais mensagens, os principais posicionamentos, e muitas vezes ele não entende esse processo. Então, sensibilizá-lo... Não conhece, né, como funciona. É importante que se diga aqui, gente, o seguinte: conceder uma entrevista para uma publicação escrita, para um eletrônico, ou aqui um podcast como a gente está, não é ao mesmo tempo. Quando a gente faz ele por escrito, você tem o tempo de pensar, de escolher as palavras, né? Tem o time do jornalista para você entregar. E a Mônica está até começando pela parte do digital, né? Aquela parte do eletrônico onde a gente tem tempo. Então, se você vai conceder uma entrevista para uma TV... é segundos, não adianta você querer ficar uma vida ali contando, porque o jornalista ele vai cortar, né? A pessoa, normalmente, quando você não sabe priorizar a mensagem, o mais importante fica lá no final. Exato. Né? Normalmente assim, né? Se a gente começa contando uma história, tal, mas o ápice vem lá no final, que é onde ninguém já está te ouvindo, tal. Então, uma das dificuldades é exatamente essa, né? Vamos no ponto, vamos ao ponto direto. Objetividade. Né? A gente treina muitos executivos e é justamente esse ponto. O lead, que é, né, as principais respostas às perguntas que o jornalista precisa para fazer a sua reportagem, estão lá no final. Então, quanto mais direto, objetivo e claro for esse executivo na hora da comunicação, menos chance do corte equivocado daquela frase, daquele posicionamento da empresa. Né? Acho que em todos os treinamentos, a grande reclamação que eu ouço é: o jornalista tirou a minha frase do contexto. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que eu quis dizer. Eu falei uma coisa e ele interpretou de outra forma. Exato. E se ele conhece essa engenharia da resposta, da boa entrevista, ele vai no ponto. Ele vai na mensagem, ele vai na resposta correta, e as chances dessa edição ser equivocada são muito menores. Outro desafio que a gente tem, né? Eu sempre falo, olha, jornalista não é teu amigo. Não é para tratar como inimigo, gente. Vamos deixar claro. Mas assim, o jornalista é um profissional como qualquer outro. Eu já fui jornalista de redação, não sei se você já trabalhou, Mônica, como Sim. jornalista de redação. Nós estamos ali para ter uma fonte, né? O sonho de todo jornalista é desenvolver uma fonte confiável, que ele possa consultar frequentemente, né? E que possa fornecer para ele sempre coisas estratégicas, né? Visões de mercado, tal. Mas o que acontece? Não pode confundir essa relação fonte-jornalista com uma amizade. Exatamente. Né? Esse ponto é essencial. Nem inimigo, nem amigo. O jornalista está ali para levar para a sociedade uma posição, um posicionamento. Então, nesse processo profissional, você é porta-voz, e aí a gente sabe bem disso, você é CNPJ, né? É o João da Silva da empresa X. Ele não pode agir em nome, como pessoa física, em nome próprio. Sempre que ele coloca uma informação, sempre que ele
dá uma entrevista, ele está falando em nome da empresa. Então, ele tem que entender que são dois profissionais fazendo seu papel. O jornalista como representante da sociedade e o porta-voz como representante da empresa. E nesse contexto, ele tem que falar o que ele pode, o que ele deve. Né? Então, tem que responder o jornalista sim, mesmo que seja para dizer, olha, essa informação eu não tenho aqui no momento. Ou esse número a empresa não divulga, mas oferecer uma moeda de troca para que aquele jornalista entenda um pouco mais sobre o processo daquela empresa. Né? Então, esse número eu não tenho, mas o que eu posso te afirmar é que a gente vem crescendo ao longo dos últimos 2 anos, enfim, dar a ele uma moeda de troca. Mas é um processo profissional. Isso tem que ficar muito claro. Comenta comigo aqui, para quem está ouvindo a gente, uma das coisas que você já viu, assim, um case, pode ser, não precisa citar quem, mas um case onde você teve que apagar o incêndio, porque a declaração veio e causou uma grande crise, assim. Você tem um caso que você atuou? Bom, enquanto eu fui, né, da área de relações públicas, consultora e depois gerente de contas, eu atendi um cliente que o principal porta-voz, né, o principal executivo, era uma pessoa maravilhosa, tinha uma história de vida incrível. Só que toda vez que ele dava uma entrevista, ele falava muito além do que ele podia, do que ele deveria. Então, entrava, por exemplo, em questões políticas, crítica ao governo, fazia uma análise sobre economia, sobre as questões sociais do Brasil. E eu ficava... assim, né, coração na mão. Com o coração na mão. E aí acabava a entrevista, eu tinha que acompanhar aquele jornalista até o elevador, até o carro, para dizer, olha, pelo amor de Deus, não coloque todas essas posições pessoais dele na sua matéria, porque senão a gente vai ter um grande problema. E esse relacionamento que nós fazemos com jornalistas, ele é muito importante exatamente para isso. Primeiro, claro, que a gente precisa orientar e formar esse porta-voz para que ele fale o que ele pode, o que ele deve, mas, por outro lado, essa ponte que a gente constrói com jornalistas, ela também nos ajuda nesses momentos de crise, né? Antecipar, né? Não deixar chegar no ponto da crise. Exatamente. Eu estava num treinamento em que a pessoa da comunicação, ela disse, eu acompanhei uma entrevista uma vez e o meu porta-voz deu a entrevista, falou, eu estava desesperada, porque eu sabia que ele não podia ter falado várias coisas, e no final da entrevista ele falou, virou para a comunicação e falou, 50% do que eu falei aqui não pode sair, se vira. E a gente sabe que não é assim, né? O jornalista está ali para apurar a pauta e o porta-voz precisa falar dentro do que ele pode, porque senão, falou, a gente brinca, né? Entrevista você não empresta, deu, tá dada. É isso aí. Ponto. E não pode pedir para ver de novo. Gente, não pode, olha, é quase um crime de morte. Depois de conceder uma entrevista, fala assim, eu quero ler a reportagem. Quero ver antes de ser publicada. Quero ver antes de ser publicada. Mas, gente, um dos pilares de treinamento, de porta-voz, de conceder entrevista, é justamente que seja tão seguro, que seja tão firme, né? Isso. Que não há necessidade de você pedir isso, porque isso também estremece a relação da marca, né, daquele porta-voz com o jornalista. Tipo, você não tem capacidade, eu não acredito que você tenha a capacidade de ter entendido tudo que eu falei, então eu preciso ver se você realmente entendeu e escreveu, ou, né, gravou. Então, não é assim. Em treinamento, a gente deixa muito claro que não é uma relação de confiança, assim como nós, né? As relações públicas. É uma relação de confiança. E você, Mônica, você atua numa coisa que mexe muito com o ego das pessoas. Porque o treinamento, eu sei porque eu sou muito observadora, né? O jornalista é uma criatura observadora. Muito. Né? Então, assim, a gente não vê só o que ele fala. A gente vê o gestual, a roupa, a forma como ele... o tom de voz. Porque já aconteceu comigo fazendo uma entrevista para escrever uma matéria, eu entender que o cara estava hesitando. E aí eu coloquei na matéria, hesitante, ele explicou isso, isso e isso. A assessoria de imprensa não gosta, mas assim, eu achei que era relevante naquele momento falar, olha, hesitante, ele deu essa informação, né? Para que o leitor tenha a verossimilhança da situação. Agora, você mexe muito com egos. Treinar um CEO de uma empresa é mexer com o ego dele, é dizer, olha, você não está indo no... Pronto. Como é isso, Mônica? Conta pra gente. É um desafio, sem dúvida, mas
eu entendo que eu, por exemplo, quando entro num treinamento, eu estou ali para fazer exatamente esse papel. Então, assim, é dizer para ele o que ele tem de pontos fortes, mas também corrigir os pontos que precisam ser melhorados. Então, é importantíssimo que os executivos entendam esse processo, porque, de novo, no final das contas, ele está ali para proteger a reputação da empresa. Então, ele tem que estar muito bem posicionado. Você falou, ele precisa dominar aquele conteúdo, mas saber como passar aquele conteúdo, né? O que falar, eles já sabem. Ninguém vai ensinar para eles. Mas como dizer é o nosso papel. Então, eu sou muito clara. E faço isso todas as vezes. E quando a gente trabalha em treinamentos, a gente tem as equipes que estão com a gente, o repórter de TV, muitas vezes a gente hoje tem o processo de redes sociais, então um profissional que vai falar para ele que o perfil dele de LinkedIn não está tão bom assim, a gente atua exatamente nessa transparência. Olha, é importantíssimo que você entenda que você precisa evoluir aqui, precisa corrigir ali e você está muito bem aqui. Então, a gente faz isso com muita segurança também, porque eu acho que o mais importante é, quando uma empresa busca o nosso trabalho, é entender que nós somos consultores. Né? Se for para dizer amém e você é maravilhoso, eles não nos contratariam. Isso. Então, eu acho que esse papel, de novo, de segurança, de saber o que nós entendemos há 20 anos de carreira ou mais, é o processo de ajudá-los. É para que a comunicação deles fique cada vez melhor, cada vez mais eficiente mesmo. Você tocou no assunto, você falou do LinkedIn. Com as redes sociais, aumentou o espectro de insegurança na comunicação das empresas, né? Porque o perfil do colaborador, o perfil do porta-voz é dele. O perfil pessoal é dele. Diferente da company page, que aí é o conteúdo institucional da empresa e tal. Mas com a expansão do LinkedIn, né, e com a voracidade das empresas por fazer conexões tão certeiras que elas gerem negócios, foram criados os programas do embaixador da marca, né? O influenciador corporativo, que aí está mais ali no nível do C-level, né, do executivo, e dos do employee advocacy, né, que já vem para o nível do colaborador, que é quando o colaborador, de forma espontânea, fala bem da marca, né? O embaixador da marca é um preparado, é um colaborador que ele está preparado para poder falar da marca, e o influenciador corporativo é o C-level ali já num nível bem mais elevado. Sim. A gente também tem um problema aí com o pessoal quando se trata de LinkedIn ou de outras redes sociais, né? Eu percebo isso porque eu tenho clientes que acham que podem postar qualquer coisa, e eles podem, né? Assim, em tese, na página pessoal pode, mas como eles estão atrelados a um CNPJ, não pode. Exatamente. E é cada vez mais frequente a gente ver, por exemplo, casos de crise gerados por comentários no LinkedIn, né? Então, determinado executivo multiplica, né, replica um post institucional sobre, por exemplo, um programa de inclusão e diversidade. E aí um funcionário, um colaborador de outra empresa vai no perfil daquele executivo e faz uma crítica. Ai, que absurdo isso, ou eu não acredito naquilo. E a empresa desse outro colaborador é chamada a público para se pronunciar porque aquele colaborador criticou uma questão que é uma demanda da sociedade, que é uma questão social, e a empresa tem que se posicionar. Então, crises hoje são geradas exatamente por causa desse processo. E você falou, né, da questão da influência interna. Eu já treinei, por exemplo, colaboradores de uma fábrica. Por quê? Porque aquela companhia sabia que o gerente da fábrica era uma pessoa super importante para a liderança de todo o processo, mas a pessoa que mais influenciava opiniões dentro daquela fábrica era o operador da máquina. Olha Era isso. o supervisor. Então, eles precisavam entender os principais posicionamentos, as principais mensagens, porque eram eles que motivavam ou desmotivavam aquela equipe dentro da fábrica. Então, a gente, né, acha que só a diretoria, os presidentes... A média gerência, a média gerência precisa ser treinada, mas cada vez mais o colaborador é um porta-voz informal. E ele precisa entender o posicionamento da empresa, porque senão, no churrasco do fim de semana, ele pode falar uma grande bobagem. E ele é o multiplicador das boas e das más notícias. Né? Então, essa
responsabilidade, quando de novo a gente volta para a reputação, ele é um guardião da reputação. Sim. Tão importante, muitas vezes, que o próprio CEO. Então, nas redes sociais isso fica cada vez mais latente. Né? Então, de novo, em alguns treinamentos, a gente vê as pessoas, por exemplo, o gerente de marketing, o diretor de marketing reclamando que determinado funcionário participou de uma reunião de lançamento de produto e super feliz, ele vai no Instagram e diz, minha empresa está lançando tal coisa. E ele fura, né, uma estratégia de comunicação que às vezes era ampla, a ser feita uma semana depois, um mês depois, e ele fura essa estratégia. Então, essa é a importância deles entenderem que eles são esses guardiões e que determinados assuntos são estratégicos, precisam ser sigilosos, precisam ser tratados no momento certo, se faz cada vez mais necessária. Então, qual é o timing, né? Quando eu posso falar e o que eu posso falar? Então, isso é importante. É fundamental até a questão de você ter trazido, assim, a gente começou falando da liderança, né? Porque hoje se fala de liderança humanizada, né? De a liderança comunicadora. Claro, todo mundo se preocupa porque as coisas, as estratégias da empresa começam lá na liderança e é ela quem permeia isso para toda a empresa. Mas não dá para esquecer que o colaborador também pode ser um ponto divergente. Eu trabalhei num projeto de comunicação que os colaboradores não concordavam com os valores da empresa. Então, é engraçado, né? Você fala assim, mas todo mundo passa pelo processo de seleção, né? E entrevista. Então, esse caso, particularmente, era uma empresa com muitos anos de mercado e os colaboradores tinham sido contratados quase lá no começo dela. Ela tinha mais de 15 anos. Então, assim, imagina que tinha colaboradores ali com quase 20 anos de casa que nunca tinham sido consultados a respeito dos valores. E valor X, não sei do que se trata. E aí, quando a gente começou a trabalhar a parte de comunicação, de treinamento, deu confusão. Claro. Né? Mas eu não concordo com isso. Eu não acho que isso seja um valor. Então, quando você fala da preparação do colaborador, também passa por isso. Com certeza. A gente brinca que você só vende o que você comprou. Se você não acredita, você não multiplica aqueles valores, aquela cultura. Então, o envolvimento dos funcionários é cada vez mais importante, porque ele é um público prioritário na comunicação. A gente sabe que a pior coisa que pode acontecer é um funcionário ser impactado por uma notícia pela imprensa, por um público com o qual ele ainda nem interagiu. Não, mas eu nem sei, nem sabia disso pela minha empresa. E se eu não concordo com esses valores, eu não consigo multiplicá-los. Algumas pesquisas, né, que a gente sempre usa nos treinamentos, uma delas é do RepTrak, com retrato agora do primeiro trimestre, ele mostra que as pessoas só compram de empresas que têm muito claros e definidos os seus valores, os seus princípios. Então, isso envolve a empresa inteira. Né? A liderança precisa espelhar esses valores, precisa, na teoria e na prática, colocar esses valores todos os dias, mas a empresa como um todo, todos os funcionários precisam fazer isso. E cada vez mais essa comunicação tem que ser para todo mundo, né, Andréia? Eu acho que quando a gente fala de comunicação 360, hoje as empresas também não podem mais imaginar que elas só vão falar com jornalistas. Hoje todo mundo é um canal. Hoje todo mundo tem o seu Instagram. O WhatsApp hoje é a maior fonte de crises para as empresas, porque numa conversa privada eu posso gravar aquele conteúdo e passar isso nos grupos de WhatsApp. Isso se torna uma crise. Né, as telinhas ali a gente estava conversando antes dessa entrevista, né? Mais cedo eu abri o LinkedIn e vi uma ex-colaboradora de uma grande empresa da área financeira printou conversas que o superior dela teve com ela, abusivas. Eu li o conteúdo e eu aposto com você que hoje aquele pessoal de comunicação dessa empresa deve estar correndo atrás de quem fez aquilo ali. Exatamente. Né? Tanto da ex-colaboradora, né? Quanto do chefe lá imediato que ela reclamou e tudo. Então, todo mundo é um potencial canal hoje em dia. Todo mundo pode... E você não pode impedir. Não. Nos treinamentos que eu dou para a diretoria, para o pessoal que trabalha, que a gente apoia, eu sempre digo, olha, lembre-se bem, o perfil pessoal é pessoal daquele colaborador. Ele colabora com você. Então, assim,
assim, as coisas têm que estar muito bem azeitadas dentro da empresa. Sim. Sabe? A cultura organizacional, valores, tem que estar muito claro, entendeu? Tem que ter o menos de atrito possível, a comunicação fluida, para que aquele colaborador se sinta parte, se sinta pertencente. E aí ele vai abraçando as coisas. E naturalmente, Mônica, ele vai procurar saber, olha, o que eu posso e o que eu não posso fazer lá no meu Instagram, no meu LinkedIn. Se um jornalista me abordar na rua, me perguntar, né? Pode estar aqui parado aqui na porta da empresa. Eu entrei, ele me segurou, eu falo o quê? Naturalmente, quando o colaborador e o líder, eles são bem treinados para isso, é natural que ele procure saber o que ele pode e o que ele não pode. Exatamente. Não é? E cada vez mais a gente defende que as empresas criem suas políticas. Como que eu devo agir quando um jornalista me procura? Exatamente esse seu ponto. O que é bom, o que é ruim, que eu publique nas redes sociais, não para engessar, não para censurar, mas para saber que a empresa tem ali os seus princípios e gostaria, né, que é bom para a reputação do profissional e da empresa que aquilo fique claro e que ele possa multiplicar essas boas notícias, essas boas informações. Mas eu preciso saber quais são as regras do jogo. Né? Cada vez mais a gente defende isso. Você tem sido transparente com seu público interno? Você tem dito para ele o que você espera dele? Porque é isso, eu posso no meu perfil pessoal ter todas as opiniões sobre tudo que eu quiser. Sim. Mas isso eu preciso entender que lá no final do dia, se eu postar alguma coisa muito negativa, isso pode ter repercussão para a minha imagem e para a imagem da empresa. Né? A gente fala, né, Andréia? Não tem mais essa separação entre o que é meu e o que é da empresa, né? Eu sou a Mônica do CNPJ tal, então tá tudo muito interligado. E eu acho que esse caminho não tem mais volta. Não, sem sombra de dúvida. Inclusive, isso eu tive recentemente um caso de um executivo de uma empresa que a gente assessora, que ele queria abordar pessoas no LinkedIn com assuntos institucionais, né? O ESG, as questões de diversidade e inclusão, para empresas que não estão muito maduras, elas acham que elas precisam fazer um grande barulho para dizer que elas estão ali naquela situação. E isso tem levado nós, que somos consultores de comunicação, a desafios, né? Inclusive, assim, eles ficam um pouco chateados com a gente quando a gente fala, olha, sua empresa não está madura ainda nesse ponto, tal. E eu fui confrontada por um diretor dizendo o seguinte, eu quero abordar os jornalistas pelo perfil do LinkedIn. Então, quando você fala da questão do CNPJ, o jornalista ele também tem um CNPJ. Sempre. Né? A página dele está ali, mas ele também precisa, você precisa lembrar que assim, ele tem página pessoal, mas ele pertence a determinados veículos, que às vezes ele trabalha em mais de um. Sim. E você não pode estar fazendo isso, você queima também, né? A ansiedade da empresa, né? Em fazer suas comunicações, também passa um pouco por isso, né? Quer dizer, tem tanto ponto de crise, né? Exatamente. E eu acho que um ponto que você traz, que é muito importante, eu preciso contratar um profissional, uma agência, enfim, uma equipe, como consultor. Então, eu vejo isso quase em todo lugar, que as pessoas acham que sabem fazer comunicação. Eu não sei fazer um processo jurídico. Eu não sei fazer uma planilha financeira do CFO, mas eu sei fazer comunicação. Eu sei te orientar e dizer quais são os caminhos que vão maximizar aquele resultado. Né? Então, como que eu vou falar sobre ESG? Para quem? Quem são os meus públicos-alvo? O que eu tenho de conteúdo para falar? Se eu não tiver tudo 100% bom, sobre o que eu posso falar, priorizando os pontos mais positivos e justificando os negativos. A gente sabe fazer isso e a gente sabe orientar essas empresas. O problema é que as pessoas, na maioria dos casos, acham que sabem fazer comunicação. Então, é o melhor caminho abordar um jornalista no LinkedIn? Não. Aquele jornalista, tudo bem, porque a gente conhece e sabe que ele também usa o LinkedIn como uma fonte de contato. Num dos treinamentos, a gente estava ali conversando sobre casos e um executivo contou que um vizinho dele estava com um problema seríssimo de prestação de serviços, há 3 meses tentando resolver e a empresa
né, a prestadora de serviço não resolvia. Ele foi no LinkedIn do presidente da empresa e fez um post chamando a atenção desse executivo. Em 2 dias, o problema dele foi resolvido. Né? Então, é o potencial das redes sociais. Agora, o jornalista, será que o melhor contato com ele é o LinkedIn? Ou é um WhatsApp? É uma mensagem? Então, é isso. Hoje, bom, depois da pandemia, né? Nesse novo nesse a gente mundo... abriu horizontes, né? Exato. A verdade é que os canais de comunicação ficaram mais fluidos. Então, as pessoas acabam não entendendo o que pode, o que não pode, até que ponto ir. Eu entendo que parte do nosso trabalho é, inclusive, explicar. Com certeza. Você pode ir até esse ponto e aqui não, né? Porque assim, Mônica, eu gosto sempre de dizer, o meu óbvio não é o seu óbvio. Exatamente. Entende? Para nós, isso é muito natural. Então, quando eu recebi a ligação desse diretor, eu vou abordar, falei assim, mas por quê? Por que você quer? Se a gente já está fazendo esse trabalho, né, conversando com o jornalista, mas é porque eu acho que ela não viu direito. Eu falei assim, não, ela viu. Né? O jornalista X viu, porém, ele não se interessou, né? Então, assim, tem inúmeros desafios para a gente nesse sentido, né? E esbarram em... É o que eu falei, o meu óbvio não é o seu óbvio. Exato. E a gente olha hoje cada vez mais para a situação das redações, né? Redações extremamente enxutas, com jornalistas que cobrem um número infinitamente maior de pautas do que cobriam no passado. Sim. Então, às vezes o assunto é interessante, é notícia, mas ele não vai conseguir cobrir porque ele não tem braço, teclado para conseguir fazer aquilo virar uma reportagem. O que nos faz, aí volta de novo no treinamento. O que nos torna profissionais importantes, por quê? Porque quando a gente dá um treinamento, a gente fala, olha, eu acho que a sua história é muito boa, mas não é isso que o jornalista quer. Exatamente. Não é isso que o seu colaborador quer. Exato. Ou essa notícia, ela é mais interessante para tal canal. Né? É cada vez mais um trabalho assertivo, cirúrgico, e não um trabalho que muitas vezes a gente fazia no passado, uns mailings gigantescos. Então, nosso papel é dizer para esse executivo com muita segurança, eu preciso que você entenda que você pode ir por aqui. Né? A gente vai acompanhar você indo por esse caminho, porque é o melhor caminho. Né? E canais próprios, por exemplo, muitas vezes o jornalista fala, eu não estou conseguindo falar com a imprensa. E o quanto você tem se comunicado ou informado pelo seu portal o seu site? Sim. Como você tem usado as suas redes sociais? É a nossa casa própria, o que eu costumo dizer, a consultora de comunicação aqui, gente. Rede social é casa alugada, hein? Casa alugada por quê? Porque se sair do ar, você perdeu todo o conteúdo. Exato. E você está à mercê de um algoritmo. Ou seja, se o algoritmo mudar de ontem para hoje, você não sabe mais para onde correr. Casa própria, seu site, seu blog, porque ali quem manda é você. Você é o estratégico ali, você produz o conteúdo estratégico com diversas linguagens. Tem gente que posta vídeo, né? Tem empresas com blogs maravilhosos. O jornalista nem se dá o trabalho de pedir, já chega lá. Eu mesma fui fazer uma entrevista uma vez, eu entrei no site da empresa e vi diversas notícias que já embasaram a minha entrevista. Quando eu cheguei lá, falei assim, olha, eu vi no teu site assim, é isso mesmo? Ah, não, mas já evoluiu, a gente já está nesse ponto. Então, ela ficou surpresa, porque eu falei assim, olha, os valores de vocês são esse. Ela, menina, você estudou essa pauta mesmo, hein? Eu falei, não, sim, eu entrei lá no teu site, está bem claro, entendeu? Então, facilitou a entrevista, né? Claro. Facilitou. A importância do treinamento é justamente essa, é tornar aquele executivo, aquele colaborador tão estratégico que ele vai ser independente depois da gente. Exatamente. Né? E você falou, né? Você fez a sua lição de casa como jornalista, e isso a gente fala muito nos treinamentos. O jornalista se prepara. O bom jornalista que vai fazer uma reportagem completa, que vai ouvir as várias fontes, ele se prepara. Você precisa se preparar, né? Qual é o teu objetivo com aquela entrevista? O jornalista tem o dele, né? A gente sabe que tem até técnicas de tirar as aspas que a gente quer do executivo. Sim. Agora, ele precisa fazer o mesmo. E muitas vezes os executivos acham que é só matar no peito e encarar, porque ele já tem o conteúdo. Mas se preparar
é essencial para que essa entrevista que você falou seja perfeita. Vá no ponto, entregue a mensagem, fale da evolução, fale do que a empresa está preparando, mas com como isso? Se realmente se preparar, treinar, ensaiar, ter o briefing da assessoria, ter o briefing da comunicação, olhar para aquele ponto, né? Estudar aquele material. Quantos media briefings são feitos e os executivos nem tocam nele. Então, isso é muito importante. E isso, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas não quero deixar de tocar num assunto aqui que a gente tem falado agora, a gente tem olhado um pouco para fora, né? A reputação, mas é fundamental também, gente, dizer o seguinte, reputação de marca também tem a ver com aquilo que você comunica dentro da empresa. Né? Nós começamos lá atrás falando de cultura organizacional, de valores, mas existem cascateamentos, né, que são feitos ali da liderança, da alta liderança para a média, para os colaboradores, e isso é muito importante. Hoje fala-se da liderança comunicadora, ou seja, né, aquele líder que está tão preparado que ele influencia a empresa inteira, ele consegue liderar, conduzir a empresa de diversas formas, né? Por ele ser aquele cara engajado, mas por ele ser também, ele ter a presença dele ser tão forte, a parte de comunicação ser tão forte que todo mundo segue aquele líder. Como é que a gente vai tratar esse assunto aqui? Como é que está essa parte do treinamento? Como é que eles estão recebendo a visão do treinamento da comunicação para que eles sejam líderes cada vez mais estratégicos e fortes em comunicação? Isso é cada vez também mais importante, porque também algumas pesquisas mostram que as grandes crises se dão por causa da falta de comunicação entre os líderes e os colaboradores. E esse líder, ele é um espelho, né? Eu vejo o meu CEO se comunicando bem, tratando a comunicação de forma transparente, empática, se colocando no lugar daquele colaborador. Isso, para mim, gera orgulho, né? E cada vez mais, quando a gente fala de reputação, mas a gente não pode esquecer que a reputação ela é medida sob vários aspectos. Por exemplo, orgulho de pertencer àquela empresa, questões relacionadas à cidadania, tem produtos, tem serviços, mas o que eu faço em termos de corporação para o meu funcionário, para os meus públicos, é extremamente importante para que a experiência que aquele funcionário tem seja a melhor experiência na empresa. Né? Eu saio dali falando bem. Isso. Ou eu permaneço ali 10, 20 anos, mas com o orgulho de pertencer. Né? Quantas pessoas sentem falta? Nossa, eu tive determinado líder que passou pela minha vida e me deixou uma série de legados, me deixou uma série de valores. Então, não dá mais para ser só técnico. Né? Eu acho que a gente precisa contar para as pessoas que todo conhecimento técnico, as hard skills, são muito importantes, mas ser comunicador, desenvolver essas competências, né? De novo, não só no conteúdo, quando você falou ali de que tudo comunica, eu preciso entender que eu, como pessoa, eu visitando a fábrica, eu conversando com os colaboradores, a minha expressão facial, demonstrando a emoção que eu estou sentindo naquele momento, isso tudo é comunicação, isso tudo vai gerar naquele colaborador literalmente o orgulho, a vontade de continuar trabalhando ali. E quando ele for questionado, ou quando ele for contar aquela história para fora, ele contar da melhor forma possível. Né? Então, é um desafio que os líderes têm. Eu acho que eu fico preocupada quando eu chego numa empresa e eles me dizem, é a primeira vez que eu faço um treinamento de comunicação. Eu tenho 30 anos de carreira, eu tenho 20 anos de carreira, eu estou aqui nessa empresa há tanto tempo, e essa é a primeira vez que eu fui convidado para um treinamento como esse. Eu acredito que os nossos treinamentos precisavam fazer parte do onboarding, de quando todo colaborador ou executivo entra numa empresa, porque ele precisa saber exatamente o quanto isso representa de valor para aquela empresa, para aquela companhia. E você sabe que já tem empresa que já faz quando o colaborador sai, eles já estão preocupados em proporcionar uma boa experiência na saída também, né? Também. Tipo, alguns já estão se tornando até consultores para melhorias, né? Vamos ouvir aqui. Como é que foi? Você está saindo? Como é que você está saindo? Tem sugestão de melhoria? Como é que é? Então, assim, as empresas se preocupam com a comunicação do onboarding até a saída, né? Então, assim, nada melhor do que ter esses treinamentos e constantes, né? Não pode ser uma coisa pontual, lá do início até o final.
Exatamente, reciclar sempre, Isso. né? A gente fala da jornada do colaborador. Isso. Precisa ser uma experiência completa e precisa, esse tipo de conversa, esse tipo de atualização precisa ser constante. Né? Não é só um banho de loja, que você dá uma vez na vida e esquece. E é isso que a gente também vê, né? Quando a gente conversa com os executivos. Nossa, eu quero passar por isso de novo. A cada 6 meses, dá pra gente fazer uma reciclagem? Dá. Muita coisa muda em 3, 6 meses, né? A gente sabe do mundo da mídia e da comunicação, mas precisa. É um trabalho constante. É isso aí. Mônica, nossa, que delícia. O tempo passou e eu não senti. Eu também não, foi ótimo. Foi ótimo te receber aqui. Eu quero agradecer muito sua presença, convidar você para voltar num outro momento, tratar mais desse assunto. Queria saber se você quer deixar alguma mensagem aqui para quem acompanha a gente. Você fica à vontade, o microfone é seu. Olha, eu também quero agradecer muito, foi um prazer enorme. E eu quero muito que as pessoas treinem, né? Se preparem. Eu acho que se tiver uma mensagem que é importante a gente deixar aqui preparação é tudo. De verdade. E aí, Andréa, para qualquer situação de comunicação, né? Então, a gente falou muito de entrevista, mas é importante que os executivos entendam que numa palestra, num seminário, num evento, é comunicação. Aquilo ali vai impactar a vida das pessoas e elas vão multiplicar o que ele falou bem e o que ele falou mal. Então, acho que esse é o ponto aqui que a gente pode deixar claro. E além de dizer que a história do o meu óbvio não é o seu óbvio, sempre deixar muito claro, gente, a seguinte lição. Comunicação é sobre o que o outro entende. Exato. Vamos deixar isso muito claro. É sobre o que o outro entende. Então, quando você se comunicar, o que eu quero que o outro entenda, como é que ele vai entender? A melhor comunicação está não quando você olha para você, mas quando você olha para o outro. Isso sim é uma comunicação assertiva e empática, não é isso, Mônica? Exatamente. Fechou, exatamente. É isso aí, né? Então, minha querida, muito obrigada. Espero ver você em breve aqui, para a gente comentar mais um pouco dessa história de treinamento, de comunicação. Foi um prazer te receber aqui. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Espero que você possa contribuir aí com a gente. Eu vou deixar o LinkedIn da Mônica aqui para vocês saberem. Eu agradeço muito sua audiência e até o próximo programa.